Jesus, amor de Maria, dando início ao nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando, irmãos, que sempre a mesma pergunta, né? Você faz o sinal da cruz com a mão esquerda. Essa aqui é a minha mão direita, é que eu gravo os vídeos frontal, então ele representa que eu estou com a mão esquerda, mas é a minha mão direita. Essa é a minha mão esquerda. Aqui está o meu coração. Então, começando nosso café com Jesus, com a mão no meu coração e a mão aqui na oração, junto com Deus. Esta oração que vai ser lida, mas vai ser meditada no nosso coração. É uma oração direcionada. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Hoje, queridos irmãos, eu vou trazer um pouquinho, porque diante do Exército São Miguel, do Rosário da Madrugada, da Quaresma de São Miguel, um testemunho da Ana e da sua mãe Carol me deixou desconcertado. Eu aprendi o que é o verdadeiro sentido do amor. Diante do amor, vencendo toda a dor. Foi maravilhoso. Eu aprendi que as minhas muralhas não eram muralhas. Eu aprendi que as minhas provações nunca foram provações. Se você vê o testemunho da Ana e a coragem dela ficar de pé, estando ali no rosário, de joelhos, irmãos, os nossos olhos presenciando uma santidade. Uma menina nos mostrando o que é o amor, como uma criança para herdar o reino de Deus. E por isso, Deus meu Deus, eu te adoro e eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda. Consagro, Senhor, o meu coração, a minha casa, os meus bens materiais, tudo que tenho. Consagro a minha esposa, meus filhos. Consagramos tudo, Senhor, para Ti, para que o Teu mover diante do meu coração, ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder a Vós, Deus meu Deus. Querido irmão, como é bom a gente fazer essa oração vindo lá de dentro do coração, e tudo isso nós temos a graça de vivermos isso porque nos foi dado por Deus. É isso que nós vamos ver hoje diante do agir como cristão, que nós estamos vendo no índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1813. Vai nos dizer assim: as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Então quer dizer que as virtudes teologais nos animam e nos caracterizam como o agir, o nosso agir. Informam e vivificam. Todas as virtudes morais são infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Então nos é infundido, nos foi colocado por Deus diante do batismo, diante do agir de Deus, no mover de Deus, a presença divina no nosso coração, o Espírito Santo soprado sobre todo o mundo, pairando sobre o mundo, e nos faz ter esse ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. Faz agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A gente, pegando aqui o parágrafo 1840, 1841, 1842,
1843 e 1844 do Catecismo vai resumir tudo para nós. Eu vou ler e vamos partilhando. As virtudes teologais dispõem o cristão a viver uma relação com a Santíssima Trindade. Então, essas virtudes teologais nos faz ter um relacionamento diante da fé. Tem a Deus por origem, motivo e objetivo. Então, essas virtudes teologais têm Deus por origem, foi Ele que nos deu, e também o objetivo nosso é chegar a Deus. Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança, a caridade. Estas informam e vivificam todas as virtudes morais. Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Então, ter fé pela fé, nós cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou. Nós acreditamos e colocamos em prática. Então, o ato de fé, diante da ação humana, diante dessa ação como cristão, o ato de fé nos faz acreditar na presença de Deus. Como nós vimos hoje no Rosário da Madrugada, um exemplo de ato de fé. Queridos irmãos, um testemunho que me encantou, colocou as minhas muralhas, as minhas provações como um nada. Uma criança carregando ali uma bolsinha, feliz, uma vitória a cada dia, a cada segundo de vida. Os médicos deram 5 anos de vida. Se eu não me engano, a Ana já está com 9 anos, 8 anos, 9 anos. E ela, na sua pequenez, diante dessas virtudes que foi dado para ela, para a mãe afastada da fé católica, retorna num leito de hospital. Nesse leito de hospital, essa criança, ela recebe ali um sacerdote. Ela, em estado assim de como que anestesiada, o sacerdote conversa com ela, reza com ela, e ela reza em latim o Pai Nosso, sem conhecimento. Meu irmão, não tem palavras para você, teus olhos, presenciar isso. E isso, hoje eles dão testemunho vivo para nós, é uma santidade aos nossos olhos. E aí, eu digo para mim e para você, diante de tudo que nós vemos desse agir como cristão, o nosso ato de fé, de acreditar na presença de Deus, querido irmão, não tem como você negar a presença de Deus num ato desse. Continuando, pela esperança, desejamos e aguardamos de Deus como firme confiança a vida eterna e as graças para merecê-la. Então a esperança nos faz trazer essa confiança diante de qualquer situação. Você vê a situação dessa menina, a nossa situação. Qual que é a tua situação? Você vive hoje. Da Ana foi enfermidade. Talvez a tua seja hoje uma situação financeira. Talvez a situação minha hoje também se una a um querer de estar perto de Deus. Una tudo isso, os ataques do mal, e nós nessa luta, nessa batalha. Então a minha confiança é em Deus. Então a esperança te leva a confiar em Deus, a colocar toda a tua confiança nele. Mas diante do agir como cristão, eu preciso estar em vida de oração, eu preciso estar unido com Deus. Às vezes a gente pede para Deus, mas um ato de fé é você acreditar na doutrina da Igreja Católica, no que te pede. Às vezes nós queremos caminhar unidos a Satanás e querer pedir as coisas para Deus. E aí fala, Deus não age na minha vida. Mas, e o meu agir como cristão? Está sendo um ato de fé? E diante desse meu ato de fé, eu confio em Deus. Mas se eu confiar em Deus, eu preciso me colocar com Ele. Às vezes o teu ato de fé, teu ato de confiança não está sendo concreto. Por quê? Como que eu tenho um ato de fé e confiança em Deus se eu não confio na verdade que vem da igreja? Se eu não quero viver o que Deus me pede dentro da igreja? Se eu não quero viver um batismo? Se eu não quero batizar meu filho? Se eu não quero fazer a primeira comunhão? Irmão, já começou ali tudo errado, né? Primeira comunhão é unir-se a Cristo. É a Santa Eucaristia. Você ter fé, você acreditar que quando erguer
Ali a hóstia, ela está ali, aonde que está ali se transformando na substanciação, o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus. Irmãos, se nós crermos nisso, termos a fé que ali está Jesus presente e vivo, precisa mais algo na sua vida? Nós vamos na Santa Missa para adorar em espírito e verdade, para acreditar, confiar que ali está a presença de um Deus vivo. E quando o sacerdote levanta ali Jesus, ali você faz o teu pedido, a tua oração. Senhor, neste momento, ao meu Senhor, eu não sou digno de me ofertar em meus pecados, mas aqui está o seu Filho, que foi ofertado a mim, por mim, pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, e ofertando junto com o sacerdote o corpo e o sangue de Jesus, pelos meus pecados. E depois nós ressuscitamos com Ele, comungamos Ele, em espírito e verdade. O pão, o vinho, o corpo e o sangue, em espírito e presencial em verdade. Irmãos, isso é fé e confiança. Pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Por amor a Deus, Ele é o vínculo da perfeição. Aqui nos explica o que é a caridade. Amamos a Deus e ao irmão. De que forma? Acabei de dizer. Eu me amo, eu adoro a Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé. E aí eu vou viver o amor, a plenitude do amor. Aonde? Na minha casa, no meu trabalho, aonde eu for, com o agir cristão. Pega a tua palavra em Colossenses 3, do versículo 1 ao 17. Nós vamos ler, eu vou ler. A leitura já vai dizer para mim e para você. No final a gente faz uma pequena oração em cima da palavra. Eu vou ler detalhada essa palavra. Aqui está um agir cristão na comunidade. Na tua casa, na tua família. Você, diante da fé, diante da confiança em Deus, diante da graça, estar na graça, diante da confissão, comunhão eucarística, sacramento, matrimônio. Você está nessa graça. Aí você está renunciando todo o mal. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui, bem simples. O que eu estou oferecendo para minha casa? As coisas do alto, as coisas da terra. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificais, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora, também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despedistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranha da misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sedes agradecidos.
a palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir, exortar mutuamente sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei-lo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, Deus me colocou no coração hoje. Hoje nós vamos finalizar com uma oração em cima desta palavra. Mas amanhã eu vou trazer essa palavra, explicado cada palavrinha. Mortificação, as impurezas, quais são paixões, o que é paixão, o que é maus desejos, o que é cobiça, o que é idolatria, o que é mergulhados como estáveis em vícios. Deixar de lado todas essas coisas, a ira, a animosidade, maledicência. Mas nós vamos mergulhar cada palavrinha dessa. Vou trazer aqui para a gente meditar a renúncia dessas palavras. E nós vamos fazer esse Café com Jesus amanhã, dando continuidade do agir como cristão. E nós vamos renunciar amanhã. Coloca a mão no teu coração, diante desta palavra, meu irmão. Busque conhecê-la, busque o agir cristão, diante da tua fé, diante da confiança e diante da caridade, que é o amor. Coloque a tua mão para Deus e fala: Senhor, diante do que nós ouvimos hoje, do que me foi dado, que está aqui dentro do meu coração, desperta, Senhor, desperta a fé, desperta a confiança, desperta a caridade, diante do meu agir como cristão, na minha casa, na minha família, na minha comunidade, no meu servir como cristão. Desperta, meu Senhor, que este coração de pedra se torne um coração de carne, que o Espírito Santo de Deus transforme, Senhor, tudo que estava aqui diante de um resíduo do pecado, tumultuando o meu coração. Liberta, Senhor, a minha visão. Coloca a mão nos teus olhos e fala assim: que eu consiga enxergar a verdade, que eu consiga enxergar o que é o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido, Senhor, da confiança e o verdadeiro sentido do amor. Que Deus derrame essa graça, irmão, no nosso coração, para que nós possamos enxergar essa verdade. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, hoje vou atrasar um pouquinho o Lectio Divino, que eu não fiz ele ainda. Eu me reti no rosário hoje e foi muito forte. Então, assim, eu vou atrasar um pouquinho, mas provavelmente até umas 7 horas da manhã eu vou estar aqui entrando ao vivo de novo com o nosso Lectio Divino, que é o Evangelho do Dia. Quando você vê que estiver ao vivo, é porque eu já vou estar ali um minutinho entrando e fazendo ao vivo ali o nosso Lectio Divino. Mas nós fazemos tudo com amor e para nossa salvação. Eu quero a salvação da minha alma e junto nos unirmos na Igreja de Cristo e nós como irmãos um ajudar o outro a essa salvação. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, amanhã vamos aprofundar essa palavra aqui. Que Deus nos abençoe.